Novamente, então, obrigado pela presença de todos. A gente vai ter muitas entregas dos 470 anos nesse mês de abril. Semana que vem, inclusive, a Feira da Fraternidade, né? 14, 15, 16, que é um ponto alto dessas comemorações. Mas a gente escolheu, assim como o ano passado, a gente escolheu um equipamento cultural porque resgata, né, esses símbolos que a gente conseguiu resgatar da cidade, né, o próprio Paço, o Della Antônia, o Guaraciaba e tantos outros, né, o próprio Carlos Gomes e agora o Conchita de Moraes. Então a gente, através dessas entregas, no dia dos 470 anos, a gente escolhe aquela que é mais simbólica para esse sentimento afetivo que o morador, que a moradora tem com a cidade, e o Conchita de Moraes, sem dúvida, que traduz muito isso. Prefeito, qual que vai ser a programação aqui no Conchita a partir de agora? Programação, estamos aqui com a nossa secretária de Cultura que vai falar disso. Simone? Nós vamos abrir pauta para os produtores culturais, como no municipal, né, e teremos também programação da secretaria, né, a escola de teatro continua com algumas Começa aulas hoje já, né? Começa hoje tem o dia inteiro de programação. Né? Tem os espetáculos também da escola, né, enfim, é um teatro, né, como o municipal, né, um tamanho mais reduzido, e que eu tenho certeza que vai ser muito importante para a cidade, para a produção artística e para outras atividades também da comunidade, como ele sempre foi. Prefeito, qual o investimento e qual foi a trava para que não abrisse nesses 9 anos? Olha, primeiro a gente tinha um problema aqui sério de infraestrutura, de telhado, de toda a parte e de acessibilidade. Então ele teve que ser todo readequado para poder abrir as portas, né? A questão da acessibilidade hoje é fundamental e a gente já entrou, inclusive, pela área acessível, vocês viram. É um investimento da ordem de 4 milhões e o grande problema, né, eu não posso responder anterior a 2017, mas de 2017 para frente, a gente passou por aquele processo de limpar o nome da cidade para novamente receber recursos, capacidade de investimento mesmo. Né? Então, como várias áreas, a cidade estava com o nome sujo, endividada, não tinha como ter acesso a crédito, e aí, a partir de 2019, que a gente começou, né, o primeiro ano foi muito para arrumar, mas 2019 efetivamente a gente mudou o rate da cidade e aí tivemos essa captação. Infelizmente, no meio de todo esse processo, nós tivemos 2 anos de pandemia. Se não fosse a pandemia, esse teatro já estaria aberto. Né? Aí com a pandemia, além da questão da obra, não fazia sentido também a gente investir para um equipamento de cultura que não teria atividade nenhuma, né? Porque um dos aspectos mais impactados da pandemia foi a própria cultura, né? Então, porque a gente não podia estar junto, ter nenhum tipo de aglomeração e de público. Então a gente suspendeu naquela oportunidade com a pandemia, logo que ela arrefeceu, retomamos esse contrato e estamos hoje aqui nesse lindo teatro, mais um equipamento, como a Simone disse, que é da cidade, que tem a sua característica própria, mas que também vai ter uma agenda aberta para a cidade, com uma capacidade menor que o Teatro Municipal, mas eu tenho certeza que tem uma demanda muito grande também para esse tamanho de espetáculo. Qual que é a capacidade aqui, prefeito? 220 lugares. 220 lugares. É metade do Teatro Municipal, mas a gente tenho certeza que tem muita oferta de cultura para vir para cá. Prefeito, a manutenção sendo feita na totalidade pela prefeitura ou alguma parceria pública? Não, esse teatro é municipal e é todo a manutenção, assim como o Teatro Municipal e o Carlos Gomes, é feito pela Prefeitura de Santa Maria. Prefeito, a história, né, aqui ela remete a grandes personagens aqui, né, secretário? Será que dá para reavivar isso? Porque os artistas agora, inclusive, priorizam esse público até mais aconchegante, que eles falam que é um público menor, com mais tempo de exibição do seu trabalho. Né? Aqui, além de ter essa característica, né, de vir para cá novos artistas, novos espetáculos, tem também a questão da formação, que com as escolas livres da cidade. Já tem essa característica assim como na casa, né, nós temos várias escolas livres, aqui vai servir de base, tenho certeza, para muitas delas e poderá sair daqui, como já saiu no passado, grandes talentos nas mais variadas áreas da cultura. Prefeito, cultura envolve pessoas, né? A gente está vendo hoje a quantidade e o seu discurso sempre falando sobre pandemia, sempre essa nova vida pós-pandemia. Qual o simbolismo que essa obra efetivamente
traz nesse aniversário de 470 anos? De voltar a celebrar a vida, né? Esse é o principal simbolismo. A gente, desde 2019, a gente não tinha a tranquilidade de poder celebrar a vida como a gente voltou a ter esse ano, né? Com muita convicção de que a pandemia efetivamente, graças a Deus, nos deixou. E aí a gente passa também a valorizar mais isso que a gente está fazendo aqui e valorizar mais, tanto que o próprio mercado cultural e de eventos está super aquecido, porque de alguma forma a pandemia acabou tirando da gente e aí às vezes quando você perde ou quando a gente vê algum valor que está distante do nosso dia a dia, quando ele retorna à nossa vida, você passa a dar mais valor. E isso está acontecendo e eu não tenho dúvida que vai acontecer aqui também no Conchita. Deputado, Como faz para acompanhar as ações que vão ter aqui? Tem um site Santo André em Movimento, que tem toda a agenda. Neste mês, santoandré470anos.com.br, tem o calendário, você clica no dia e mostra todas as atividades. A partir de maio, né, que aí a gente encerra as festividades dos 470 anos, aí o site Santo André em Movimento tem toda a agenda da cidade, inclusive do que vai acontecer aqui no Conchita.